Então, dentro do tema que eu vou trazer hoje, como extrair néctar da dor. Eu gostaria de começar lendo um capítulo, um pedacinho de um livro do Chico Xavier, psicografado por Emmanuel. O livro é Não Te Entregues à Dor. Ele diz assim: se a dor te visita o coração, improvisando a tempestade de lágrimas em teu campo interior, não te confies ao incêndio do desespero, nem ao gelo da lamentação. Recorda o tesouro do tempo, retira-te da amargura que te ocupa inebitadamente e trabalha servindo. O trabalho é um refúgio contra as aflições que dominam a alma. O serviço aos semelhantes gera valoroso otimismo. Pensa na dádiva dos dias e trabalha e serve. O trabalho é uma esponja bendita sobre as mágoas do mundo. O serviço no bem de todos é um milagre renovador. Então, antes de começar a gente falando, eu achei esse texto muito condizente àquilo que a gente vai falar hoje. Quando a gente pensa em dor, né, extrair o néctar da dor, muitas vezes, nós associamos a dor ao castigo, associamos a dor ao erro, ao desprivilégio, associamos a dor, a uma penalização, a culpas, a coisas que a gente fez no passado, erros que nós cometemos, né? A uma punição, às vezes, muitos ainda, né, vivem nesse estado punitivo porque são reminiscências que a gente traz de outras encarnações, de um processo de crenças que muitas vezes, mesmo nós temos já nos vivido possibilidade de entender o processo reencarnatório, de ter uma visão aonde Kardec nos traz de uma forma tão esclarecedora o aprendizado que a dor representa, mesmo assim, a gente vai muitas vezes, na hora da dor, falar: ah, meu Deus, por que eu mereço isso? O que é que eu fiz? Eu sou tão boa, né? Então, são nessas horas que a gente fala frases que nós vamos nos aperceber, vamos tomar pé de que ainda estamos, muitas vezes, apesar do raciocínio lógico nos dizer diferente em função do estudo, mas muitas vezes nós ainda vivemos nessa caixinha da punição e do castigo. Então, muitas vezes a gente vai dizer, porque eu? O que que eu fiz? Mas eu sou uma pessoa tão boa, né? Jamais eu mereceria isso. Acho que Deus me esqueceu, não é possível, eu faço tanta coisa, sou voluntária lá no Centro Espírita em Jacksonville, ou então em outro lugar, né? O que houve? Então, muitas vezes, ainda na hora da gente viver a experiência, nós somos pegos com essas crenças ainda muito limitantes em relação ao que representa passarmos pela dor na vida. Então, acho muito importante esse esclarecimento para que nós possamos virar essa chave, né? Para que a gente possa entender de uma outra forma esse convite que Jesus nos fez. Porque o Evangelho de Moisés, ele vai trazer muito isso ainda, mas num tempo onde nós não tínhamos ainda a capacidade de entender nesse formato. Mas quando Jesus vem e nos traz essa possibilidade tão abrangente desse olhar para Deus com muito mais compaixão, um Deus muito mais amoroso, que nos acolhe, nos abriga, nos ajuda, ele vai quebrar esse paradigma que a dor é um processo de punição. Então, na verdade, a gente vai entender assim, no planeta que a gente reside, né, vou chamar de no planeta, porque, claro, de acordo com o processo evolutivo, outros planetas vão surgindo outras possibilidades, mas no planeta que a gente vive ainda de prova e expiações, as dores são um convite para que a gente venha a evoluir. Então, da mesma forma que a gente tem prazeres, que a gente se sente feliz, que a gente tem essa possibilidade de crescermos através dessas convivências amorosas e gostosas, nós também temos as dores que muitas vezes elas nos movem, nos libertam, né? Que muitas vezes a dor vem para nos trazer uma nova possibilidade de olhar para certas questões da nossa vida que até então nós não estávamos atentos, porque
porque é normal, o ser humano distrai. Se a gente não tomar pé, nós nos distraímos com muita facilidade. Nós nos descompromissamos, com facilidade a gente vai sentar no sofazinho e só assistir Netflix, com facilidade a gente vai não arrumar mais tempo para certas coisas, para certas leituras. Então, nós vamos perceber que a dor é como se ela nos trouxesse no foco, né? Aonde muitas vezes a gente vai perceber que aquele convite é um convite que realmente nos desperta. Vou dar um exemplo, por exemplo, muitas vezes diante, vamos dizer, de um câncer, de uma doença que exige um tempo, exige um tratamento, né? O câncer é apenas um exemplo, eu vou perceber muitas mudanças que o câncer vai promover. Muitas vezes a pessoa começa a fazer exercício, a pessoa começa a mudar a sua alimentação, porque até então não era uma alimentação saudável, era uma alimentação que gerava autodestrutiva para o corpo, né? Muitas vezes nós diminuímos o ritmo, que às vezes muito acelerado, vivemos em cima de muita ansiedade, muita autocobrança, né? Muita necessidade de fazer muitas coisas, perdemos às vezes o foco no hoje, no aqui e agora. Então, a doença, ela nos pontua, ela nos leva para um lugar chamando a nossa atenção para que a gente olhe para nós naquele momento, né? Então, muitas vezes, se nós nunca pedimos nada para ninguém, se nunca fazemos nada que requer ajuda, coisa e tal, esse é um momento que a gente vai ter que aprender a ser cuidado, porque muitas vezes alguém tem que nos transportar, dar banho na gente, alguém tem que nos medicar, nos levar, nos buscar. Então, a gente começa a criar uma outra perspectiva, às vezes até de gratidão. Às vezes a gente pensa, eu também não peço nada para ninguém, então eu também não devo nada para ninguém. Mas quando de repente isso acontece, eu começo a perceber, não é questão de dever ou pedir, a questão é que nós fomos criados de uma forma como humanos que somos interdependentes um do outro, né? No sentido de uma interdependência. Para você colocar a gasolina no seu carro, alguém trabalhou, né? Para você ter um carro, alguém trabalhou. Para você comer a comida e chegar ali no supermercado, alguém foi lá, plantou, colheu, trabalhou. Então, nós somos interdependentes um do outro para que a gente possa viver nessa sociedade, né? Então, ali a gente começa a ter uma outra visão, uma visão muito mais clara de que realmente nós estamos interligados. Então, dali pode nascer a gratidão. Muitas vezes, nós mudamos de perspectiva, tínhamos certas prioridades, né? Então, às vezes, mantínhamos relacionamentos tóxicos, às vezes nos distanciamos de pessoas que amamos por pequenas coisas, por brigas, por coisas que são pontos que a gente, de verdade, que a gente não desapega. Daí, quando vem a doença e as pessoas se aproximam muitas vezes para nos ajudar, nossa, a gente muda a perspectiva, a gente começa a perceber que certos pontos de verdade não são mais importantes, o importante é se dar bem, o importante é fazer o vínculo afetivo, o importante é a gente aprender o amor. Então, nós vamos mudando de prioridades com uma rapidez incrível. Daí a pessoa vai dizer que câncer horrível, né? A pessoa ali lutando contra o câncer, e na verdade, o câncer é uma bênção, porque ele é transformador, ele é libertador de certos vícios, né, de certas compulsões, de certos comportamentos, né, que muitas vezes desgastam, né, pessoas que vivem muito no ódio, que vivem muito raivosas, revoltadas. Então, diante, às vezes, de uma doença, elas saem de certas possibilidades. Nós vamos ver em vários livros das obras, principalmente de André Luiz, várias explicações ligadas a isso. O quanto certos movimentos que levam a uma questão física, eles podem ser libertador para a gente. Então, é muito importante que a gente faça uma verdadeira virada de chave do qual a finalidade da dor, né? Qual a finalidade? Emmanuel vai dizer assim, que muitas vezes a nossa maior dificuldade diante da dor não é a dificuldade de escolher o mal, né? O problema da humanidade não é tanto fazer o mal, muitas vezes
É a preguiça, ele vai dizer. É a preguiça diante das situações de fazermos melhores escolhas. Isso a gente sabe. Se a gente disser, essa alimentação não é boa, e a gente tem o quê? Que nada, a gente quer continuar comendo aquela coisa e desrespeita o corpo, né? A gente quer continuar mantendo a verdade e nos distanciamos de pessoas. Então, muitas vezes, ele vai chamar de preguiça, não acho que isso é ofensivo, eu acho que é ao contrário, é para nos despertar. Ele traz para nós essa acomodação, vamos chamar assim, né? A preguiça é uma acomodação. Eu me acostumo com esse hábito alimentar, eu me acostumo a beber isso que eu bebo, eu me acostumo a falar mal da vida dos outros, eu me acostumo a ter hábitos que muitas vezes eles vão sendo autodestrutivos para o meu bem-estar, mas eu num movimento para que isso aconteça. Então, a doença vem e traz isso. Essa doença ela pode ser psíquica, você pode estar tendo um transtorno, você pode ter uma coisa física, então a variação ela é muito grande. Você pode estar vivendo isso, por exemplo, na dor do luto. Quantas pessoas hoje estão vivenciando a partida do seu ente querido através do Covid, ou através de outras doenças, mas através do Covid, que está uma coisa epidêmica, né? Nos grupos do Projeto Acolher Perdas e Luto, nós estamos lotados de pessoas que estão enlutadas em função do Covid, e o segundo em função dos suicídios, né? Então, nós vamos perceber o quê? Que essa busca de paz, de alegria, essa busca de bem-estar, muitas vezes ela foi impregnada, a forma como a gente só quer lidar com o prazer e não queremos lidar com a dor, ela foi impregnada pela nossa cultura, porque muitas vezes a nossa cultura, ela prega a nossa cultura brasileira, e eu diria, nossa cultura americana, né? Ela prega que a gente só tem que ser feliz. Então, a gente cresce não querendo lidar com os desafios, que a gente vai chamar aí, que Kardec vai chamar de provas, de expiações. A gente não quer lidar com as provas, nós só queremos ficar bem, sem problemas, como a gente chama, né? E muitas vezes nós criamos uma resistência a esses desafios. Uma resistência, qual? Por exemplo, muitas vezes diante de um desafio a gente paralisa, e a gente não quer lidar com aquilo, coloca embaixo do tapete. Então, quando a gente não fala, quando a gente não chora, quando a gente não se expõe, quando a gente não lida com a nossa emoção, psicologicamente, dizendo, psiquicamente, você vai adoecer, né? Porque aquelas emoções que nós não aprendemos a lidar, nós vamos, como o próprio André Luiz diz, o nosso corpo é um mata-borrão, então o nosso próprio corpo absorve aquilo que o psiquismo não suporta e nós drenamos, como André Luiz diz, no mundo maior, drenamos no corpo. Então a gente vai perceber que a negação desses aprendizados em função de acharmos que a dor é uma punição, não incluirmos a dor como um processo educativo de aprendizado, como diz Kardec, né? Kardec vai chamar a dor de um processo de aprendizado educativo. Então, por não incluirmos, nós ficamos na negação da dor e apenas queremos viver o prazer. Então, muitas vezes, o que o ser humano acaba criando para a própria existência, né? Um distanciamento de certas realidades por só querer revigorar no prazer. Então, a gente, muitas vezes, a gente só trabalha de segunda a sexta, esperando chegar a sexta, porque só o fim de semana é que é uma coisa boa, porque trabalhar durante a semana, muitas pessoas não consideram isso como um prazer, consideram isso como uma obrigação, consideram isso como pagar contas, não percebem que aquelas 8, 10 horas que elas investem ali, dessa vida reencarnada, neste personagem que elas estão se utilizando, nesse corpo físico que lhes foi dado, é uma possibilidade de aprendizado, aquela convivência com as pessoas do emprego, aquela convivência com produzir alguma coisa para o mundo, né? Porque Jesus é muito claro no Evangelho, quando ele nos diz a necessidade de nós também nos vermos responsáveis, não só de amar ao próximo com a si mesmo, mas também da expansão, do progresso da Terra, né? Nós somos comprometidos com o progresso da Terra. Tudo aquilo que fazemos, nós estamos usando aqui
esse aparelho para nos comunicarmos dessa forma tão fantástica de não precisarmos nos locomover, porque isso aqui foi realizado pelo progresso que várias mãos desenharam e fizeram acontecer. Então, há um comprometimento nosso com o progresso. Esse progresso, ele vem do trabalho, ele vem do que nós vamos emanar para o mundo, né? Que tipo de energia nós vamos emanar? Nós vamos transbordar o amor ou vamos transbordar discórdia, o ódio? São decisões que nós vamos tomar. Então, eu acho muito salutar, muito importante que, antes de qualquer coisa, a gente pare e se analise. Como eu vejo a dor? De verdade, como é que eu vejo? Eu reclamo dela? Eu falo que é horrível estar frio, é horrível estar calor, é horrível estar chovendo, é horrível estar muito sol. Eu estou sempre nesse clamando apenas pelo prazer, ou eu entendo que tudo isso é divino, nós estamos mergulhados no amor de Deus, tudo que nos acontece é uma possibilidade dele. Quando eu entendo que a dor também é divina, eu começo a extrair o néctar dela. Extrair o néctar é perceber o que está por trás daquele convite que a dor nos traz. Que muitas vezes a criança aprender a não jogar a comida na roupa requer um esforço. Ela vai tentar uma vez, duas, três, quatro, e você também. Você vai dizer para ela várias vezes como ela deve segurar, vai limpar a roupa dela, vai limpar o chão, mas em algum momento ela aprende, apesar de muitas vezes derrama, suja, é desagradável, às vezes está quente, às vezes está gelado, mas ela aprende. Então a gente vai entender que muitas vezes certos esforços, né? Porque eu vou fazer um paralelo do esforço com a dor, certos esforços eles são necessários. E para quê? Para que eu possa crescer, todos nós, né? Então, enquanto eu não viro esta página, eu fico sempre pedindo a Deus, eu faço uma relação com Deus peditória. Estou pedindo, Deus me ajuda, Deus me dá emprego, Deus faz com que eu arrume uma pessoa, Deus faça com que eu ganhe mais, faça com que eu consiga para o Brasil, Deus faça com que meu documento chegue, Deus... A gente fica naqueles pedidos, porque eu não quero a dor de jeito nenhum. Eu não quero que nada, eu não quero ter problemas, né? Então, nós entramos nessa relação com Deus de como se Deus fosse apenas um realizador dos nossos desejos. E o que acontece quando vem o desafio? O que acontece quando vem esse despertar da alma? Muitas vezes nós olhamos para isso e achamos, vixe, Deus esqueceu de mim. Ai, peraí, eu pedi outra coisa, como é que ele não realizou? Né? Como é que ele está me dando isso? Eu não mereço, eu sou tão boa, eu faço tanta coisa legal, não é justo. Tanta gente faz tanta coisa ruim, eu não faço. Né? Como é que, às vezes eu escuto a pessoa dizer, como é que meu pai pegou Covid, sendo que ele estava dentro de casa, e morreu, e a outra pessoa que totalmente não se cuidou, não morreu, porque ainda olha a morte como um castigo, né? Ainda olhamos todas as dores como um castigo. Então, peraí, não, porque alguns estão indo embora, todos devem se resguardar e respeitar aquilo que a ciência está dizendo que a gente deve fazer, usar máscara e tudo mais. Mas, mesmo assim, algumas pessoas, mesmo usando a máscara, podem adquirir, podem, de alguma forma, ir embora, partir para a vida espiritual através do Covid. E, por exemplo, muitas vezes as pessoas dizem, eu estou numa batalha contra o câncer, né? Aí é perceptível, eu estou numa batalha contra essa doença que eu estou vivendo, qualquer que seja. E a doença não é uma batalha, porque a doença não é teu inimigo, lembra? Né? A doença é nosso parceiro, é aquele que vem nos despertar. Então, o que eu estou fazendo com o câncer é uma parceria, porque o câncer é a demonstração que, de alguma forma, as minhas células se desorganizaram. E eu agora preciso fazer uma força-tarefa junto com as minhas células para que elas possam, através de tratamentos, através de passes, de medicações e tudo aí que existe no mercado, à disposição para que a gente se trate, eu preciso fazer agora uma parceria para ajudar que essas células possam se recompor, né? Mas eu posso ter um câncer porque eu fiz uma coisa ruim. A gente tem um processo de aprendizado, que não quer dizer que a gente fez uma coisa ruim, fez uma coisa boa. A gente vai ver na obra de André Luiz vários exemplos de pessoas que vieram com provas para o despertar, né? Para ajudar que a pessoa
pudesse ter uma percepção mais ampla do que representa a vida. Então, muitas vezes nós paralisamos nesse capítulo, paralisamos na obra de Kardec, nesse lugar sobre a dor. E às vezes, por não conseguir avançar nesta, eu estou chamando de virada de chave, porque para mim é uma virada de chave, né? Eu vivi essa experiência onde eu tive 2 filhos, meus 2 filhos vieram a falecer. Os 2 pequenos, né, em momentos separados. Meu segundo filho se afogou, meu primeiro filho nasceu, eu tive muitas convulsões, tive que fazer uma cesárea e ele apenas viveu 2 dias. Então, eu tive que olhar muito para essa dor como castigo, como punição. Como é isso, né? Para entender, através do Espiritismo, que aquilo que a gente passa na vida, que nós chamamos de dor, são experiências que vão promover o despertar do nosso coração generoso, vão nos levar, vão nos convidar a abrir os nossos corações para novas possibilidades. Então, eles nos despertam, né? Então, daí, a partir daí, quando eu consigo olhar a dor como um aliado, como uma parte da minha vida aqui no planeta Terra, onde eu não sou desprivilegiada, e sim, eu sou mais um ser humano que vive, como todos os outros, as suas provas e experiências de expiações, eu começo, dali desse ponto, ter uma relação com Deus diferente. Porque enquanto eu penso que a dor é um processo punitivo, eu vivo temente a Deus, temente no sentido de temer o castigo que Deus pode me aplicar por eu ter feito alguma coisa errada. E, na verdade, Jesus vai apresentar um Deus completamente misericordioso, que totalmente entende, porque Ele é o próprio Criador, as nossas possibilidades de ganharmos a habilidade de lidar com essas dores, para que possamos nos desenvolver. Então, por exemplo, antes de começarmos, eu acho que a Eunice estava dizendo, morei 20 anos no frio. Como é que você conseguiu residir no frio? Porque, em função desta dor do frio, né, desenvolveu a calefação, né, as lareiras, desenvolveu um processo para aprendermos a lidar com essa dor do frio, né? Que se a gente não lidasse, muitos morreriam porque não resistiriam. Começou a se fazer roupas, usou-se peles e foi indo, progredindo até que hoje todo mundo consegue viver numa calefação. Então, assim, isso só aconteceu pelo desafio. Então, o desafio, ele nos gera uma necessidade de esforço e nos move, e nos tira daquele lugar inicial que Emmanuel nos traz, que é, de repente, a inércia, a preguiça, é o não movimento, né? Então, toda vez que vier uma dor, há um convite para o movimento. E nesse convite, Deus está apostando em nós, né? Que nós vamos nos desenvolver através dele. Mas aí vocês poderiam perguntar, mas e o sofrimento? Como é que fica, né? O sofrimento psíquico, emocional, o sofrimento. E eu diria, o sofrimento é tudo aquilo que eu não tolero na dor. Por exemplo, se eu não aceito a dor, por exemplo, o meu ente querido partiu e eu me revoltei contra Deus. Não, agora eu não saio mais de casa, eu não vou mais fazer nada, eu vou atentar contra a minha vida, eu não vou mais trabalhar, não vou mais sorrir, a vida não tem mais graça, eu estou revoltada, como é que Deus fez isso comigo? Se eu entro nesse lugar, eu começo a sofrer. Porque a dor da partida é o convite para a gente poder crescer. Quando eu não aceito esse convite, eu recuso, eu abomino, eu rejeito, eu não me aproximo para extrair esse néctar desse convite, né? Eu entro no sofrimento. Porque aí eu viro aquele revoltado, eu fico aquela pessoa que não vai aproveitar dessa oportunidade, né? Porque se a dor é uma oportunidade, ela é uma oportunidade para aqueles que aproveitam. Quem dela não se aproveitar, muitas vezes a dor é em vão. Se a gente olhar para trás, nós vamos ver que algumas dores que passamos nos transformaram, porque nós ali pegamos e fizemos várias mudanças que eram necessárias, ajustes para a gente poder viver aquela nova realidade. Mas algumas delas que, de repente, a gente pode não ter aceito o convite,
elas ficaram para trás, né? Experiências que vão ter que vir outras para que a gente possa se desenvolver através desse processo. Mas, Rosana, a gente também não se desenvolve através da alegria? Claro. A gente não se desenvolve através do amor? Claro. A gente não se desenvolve através das semelhanças, estarmos com pessoas que são todas espíritas, que pensam como a gente, numa comunidade assim, que nos acolhe. Sim, mas a gente não precisa das diferenças, das opiniões, das divergências de ideias, para a gente poder crescer. Se todos nós pensarmos a mesma coisa e nunca deixarmos que o novo penetre, a gente fica sempre naquela mesmice, nunca saímos para ampliar a consciência. Então, deixar entrar o novo é a possibilidade de ampliar a consciência. E para isso, nós precisamos ser inclusivos. E muitas vezes, diante da dor, nós excluímos a ajuda, excluímos pessoas, excluímos diferenças, né? Não toleramos pessoas que lidam de outra forma, diferente da gente, né? E ali ficamos. Então, o sofrimento é sempre que você resistir. Se você resistiu, vamos supor, houve uma separação e vamos dizer que o seu parceiro ou sua parceira pediram para separar. E ali você conversou, mas não teve jeito, a pessoa decidiu se separar, né? Por outro motivo, ela mudou, ela está movendo a vida dela e de repente ela está escolhendo fazer ali uma carreira solo, não mais dividir a vida com você. É do direito de todos nós, tanto nos juntarmos, como também nos separarmos. É algo que nós precisamos trabalhar, né? Para essas relações, esses vínculos afetivos serem afinados numa certa harmonia, para que essa orquestra possa ser tocada sem desafinação. Mas às vezes isso não acontece, a gente não tem tolerância, às vezes não dá, às vezes o outro, às vezes milhares de problemas. Então, muitas vezes, aquele que recebe a notícia diz, não, eu não aceito a separação, eu não aceito que ele me deixe, eu não aceito, né? Muitas vezes, como terapeuta, as pessoas me procuram e dizem isso, Rosana, eu não aceito. Não aceito, ele não podia ter ido embora, não é justo, ele vai ver, ele tem que voltar. Daí eu fico olhando e digo para a pessoa, mas espera aí, agora não é mais uma questão de você aceitar ou não, porque é uma decisão tomada, que o outro, dentro da individualidade dele, tem o direito de. Agora é como você vai lidar com essa separação. Como é que você vai lidar interiormente? Você vai olhar para você, para suas emoções, para as coisas que estão em volta dessa relação, de repente os familiares, o que depende de você, se você vai criar desarmonia, se você vai criar harmonia, se vocês vão ficar amigos, se vocês vão virar inimigos. Como é que você vai lidar? Então, muitas vezes, que a gente rejeita o desafio que a vida traz, aí nós entramos no estado de sofrimento. Aí nós paralisamos muitas vezes. Nós vamos ver isso em mediúnicas. Posso imaginar que aí vocês fazem mediúnicas e não é isso que a gente vê quando atende os espíritos? O que eles falam? Não saio desse lugar, vou me vingar, quero que a pessoa sofra. E eles ficam ali, paralisados, né, naquele lugar, que muitas vezes nós estamos aqui também encarnados, né? Ali, olhando o Facebook da pessoa, dizendo, comparando o que ela fez, o que ela não fez, maldizendo, falando mal dela para as pessoas da nossa volta, e a gente não desconecta e não entende que o outro tem o direito de mover e eu preciso facilitar isso, né? Para que eu possa também mover e viver melhor. Então, isso são sofrimentos que nós vamos criando, né? E dessa forma vai fazendo com que a gente sofra. Desses sofrimentos vão vir pânicos, crises de ansiedade, muitas vezes depressões, a pessoa pode adoecer, né? Baixa a imunidade dela, nós sabemos, né? Com certeza, na nossa casa espírita, nós temos o tratamento de passes, né? Nós temos as fluidoterapias, e como é que por que a pessoa vai precisar disso, de tomar os passes, se revigorar? Porque, claro, quando ela entra nesse estado de não aceitação, ela começa a ter sintomas. Por quê? Porque abaixa a imunidade dela quando ela abaixa a vibração. Quando a gente começa a vibrar ódio para outra pessoa, nossa imunidade abaixa, né? E aí a gente fica vulnerável. A quê? As doenças que estão ali disponíveis dentro da nossa própria predisposição genética quando nós abaixamos a nossa vibração. Então, a gente vai perceber que resistir ao outro
Kardec vai ser muito feliz nisso, né, quando ele traz essa questão essa visão de somatização, e André Luiz faz assim um desfecho fantástico sobre a questão da somatização, onde a gente vai perceber que Kardec vai trazer que tudo aquilo que o espírito propaga, sente, vai ser emanado para o corpo físico através do perispírito. O perispírito responde aos desejos do espírito e diretamente vai um comando para o corpo, onde o corpo, né, como diz André Luiz, vai se ressentir daquilo que você vive. Então, muitas vezes, nós estamos dentro da casa espírita, estamos cercados dessa literatura fantástica, mas quando chega na hora de vivenciarmos aquele desafio, nós passamos, às vezes, uma borracha ali naquela leitura, e precisamos retomar e voltar, porque ali você vai encontrar a diretriz, você vai encontrar o remédio ali, vai encontrar dentro do Evangelho, vai encontrar dentro das obras, né, as obras importantes que nós temos, como a codificação e tantas outras fantásticas, né? Nós vamos encontrar ali, que ali é o momento da prática. Ali é o momento de passarmos pela dor, dentro desse aprendizado, de estarmos flexíveis àquilo que a vida nos oferece. Não porque a gente é ruim, não porque a gente é bom, porque esse é o aprendizado para evoluirmos, né? Então, é muito importante que a gente escolha esses caminhos e entenda que a forma que a vida nos ajuda a crescer é assim, através da dor e através do amor. Então, a gente pode, dentro disso, escolher se nós queremos simplificar isso ou se nós queremos nos manter ali, naquele direito que a gente acha que a gente tem diante de uma situação. Então, por exemplo, a gente pode escolher lidar bem com aqueles que não tomaram vacina e tomaram decisões do outro que tomou vacina, que vamos dizer que somos nós tomamos vacina por uma hipótese, e o outro não tomou. A gente pode resolver atacá-lo, eliminá-lo, ou a gente pode entender que cada um tem a sua forma de escolher na vida. Nós temos o direito de ficar próximo, nos afastar, temos direitos de escolha, mas precisamos desenvolver o respeito. A mesma coisa por nós mesmos. Quando nós estamos diante da dor, nós precisamos decidir se nós vamos simplificar aquela relação da gente com a dor, ou nós vamos fazer, às vezes, como a gente faz com o outro. Se a gente simplesmente elimina, rejeita e complica ao invés de simplificar. Então, por exemplo, complicar achando que, por exemplo, a minha vida vai acabar porque meu ente querido partiu. Então, a gente tem um esclarecimento da imortalidade da alma, mas quando o ser parte, a gente acha um absurdo, acha injusto essa partida e passamos a ter uma iniciativa de boicotar a nossa vida. Nós começamos muitas vezes, né, vivendo de uma forma autodestrutiva, reclamamos muito, né, e ficamos ali esbravejando e esquecendo que a vida é um ciclo. Então, há a fecundação, há o planejamento, há a fecundação, a gestação, vai acontecer também o processo da vida e depois esse ciclo fecha, né? Então, esse fechamento ele está incluso dentro da experiência humana, minha, de todo mundo. Então, todas as vezes que eu rejeito essas possibilidades, eu perco a oportunidade de colher esse néctar do que aquela experiência nos traz. Então, vou dar o exemplo, por exemplo, do projeto. O nosso trabalho, a gente está vindo quase há 4 anos, bem antes da pandemia. Eu fundei esse projeto aqui nos Estados Unidos, mas hoje nós já estamos em 17 países, acolhendo pessoas que estão enlutadas. Qualquer tipo de luto, todos os tipos de luto, de todas as formas, né? E a gente vai perceber a maior fonte de sofrimento é a rejeição de aceitar que existe a morte, que a morte chegou. Então, nós comemoramos, celebramos quando ela chega e atendemos muitas pessoas que se mostram com um conhecimento espiritual, mas, na verdade,
não vivem como um espírito. Então, viver como espírito é entendermos que a morte faz parte da experiência da vida. Mas, Rosana, a gente não pode sentir saudade? Claro. A gente não pode chorar? Claro. A gente não pode ficar assim pensativo em relação a essa distância do corpo físico? Pode. A gente vai ter que adaptar? Sim. Mas isso não quer dizer que a gente não possa compreender que aquilo faz parte da vida. Então, eu diria, aquilo que a vida vai nos trazendo, né, esses sinais, essas possibilidades, as pessoas que vão se aproximando de nós, são todo o conjunto divino desse ensaio que muitas vezes a vida nos proporcionou para que a gente possa aprender. Muitas vezes, o nosso aprendendo com a dor, eu criei um método que eu chamo de método de acolhimento, ato de amor. Esse método ele dura 12 semanas, 3 meses, onde dentro de um grupo do Telegram nós acolhemos, vamos abrindo outros grupos, né? A cada 50, 40 pessoas se juntam, nós abrimos um grupo. E dentro desse grupo eu aplico esse método de acolhimento. E dentro dele são 12 temas com vídeos, exercícios, onde nós vamos trazendo essa visão mais ampla. O projeto trabalha com qualquer tipo de pessoas religiosas ou não religiosas, mas o fundamento, né, de eu e mais 3 pessoas que fundamos juntas, que somos todos espíritas, é levar para essas pessoas a boa nova, que é essa visão espiritual da vida, né? E dentro de levar essa visão, nós vamos percebendo o quanto nos amadurece quando nós passamos a poder olhar para aquela iniciativa da vida, de, por exemplo, fechar o ciclo de alguém e ficarmos aqui. Aí, o terceiro tema que nós apresentamos é o aprendendo com a dor. E esse aprendendo com a dor, a gente traz um exercício, e as pessoas dizem, eu não tenho nada para aprender com a dor, eu estou sofrendo, acho um absurdo meu parente ter falecido, e a gente diz, quando o outro desencarna, quem fica tem a grande possibilidade de aprender que o desenlace ele é só do corpo físico à alma. Então, na verdade, o que nós vamos aprender para quem fica é que, na verdade, aquele vínculo afetivo, aquele amor que nós nutrimos um pelo outro, pelo filho, pela mãe, pelo pai, não está no corpo. E a gente só entende isso, muitas vezes, para muitos, quando a pessoa falece. Então, a gente só entende, às vezes, que, na verdade, o amor que a gente sente é o espírito, não é o personagem, né? É o espírito. Então, quando a gente vive essa oportunidade do desenlace desta pessoa e assistimos aqui tão de perto, porque é um familiar que nos é muito caro, uma pessoa que nós amamos muito, podemos dali, naquele momento, começar a desenvolver passo a passo essa percepção que o amor é até muito maior, porque é um amor espiritual. Que ali, naquele momento, nós vamos aprender a lidar com esse despojamento da matéria, né? E desconfigurar que aquela pessoa é o corpo físico, que, na verdade, apenas aquele espírito está se instrumentando daquela ferramenta física para poder viver aqui, nessa experiência material. Então, a gente muitas vezes só realmente sente, vive isso quando nós passamos pela partida do ente querido. Então, essa oportunidade de passar pela partida do ente querido não é uma coisa que ninguém vai pedir. Não, eu quero passar por essa passagem porque eu quero aprender isso. Não. Mas você vai viver. E já que nós estamos vivendo, é olhar para o que a vida nos oferece e pensar, puxa, tudo que a vida nos oferece é nos ensinando a viver como um espírito. Olhar para mim como espírito, olhar para as minhas relações como espírito, aprender que muito mais vale um vínculo afetivo do que ter razão, que muito mais vale uma relação amorosa do que a pessoa fazer o que eu quero porque eu quero controlar. Então, nós vamos ganhando essa percepção. E quando o outro parte, mais ainda, porque daí a gente fala, eu devia não ter brigado tanto, eu não devia ter falado tanta coisa, eu não devia... Nós vamos aprendendo que muitas coisas na relação é uma grande perca de tempo, porque, na verdade, nós amamos aquele ser e seria muito melhor se aquele ser fizesse parte
muito mais intensa com a gente das relações amorosas. Mas, claro, são experiências que nós também vamos tendo, que vamos passar a valorizar mais para aqueles que ficam. Então, muitas vezes nós trazemos isso para o outro que ficou, né? Se você não disse eu te amo o suficiente, se você não beijou o suficiente, você pode dizer agora, porque ele é um espírito, vai sentir a amorosidade, essa energia vai tocar o coração, a alma dele. Mas para aqueles que ficam, nós podemos passar a fazer ainda melhor as relações, uma comunicação mais fina, né, onde o respeito é algo mais implementado, onde a consciência de ouvir o outro é algo mais excelente, então vamos fazendo melhores escolhas. Então, a minha proposta dentro desse estudo é que quanto mais eu enxergo a oportunidade que a dor nos traz, mais eu aprendo com ela. E quanto mais eu aprendo, mais eu estou cobrindo a minha trajetória, né, dentro dessa encarnação, onde a proposta é realmente ampliar a minha consciência. Ampliar, né, através de todas essas perspectivas. Aí eu posso, como eu estava dizendo, complicar ou simplificar, né? Sim, eu posso simplificar. Eu posso descobrir que, na verdade, eu simplifico quando eu simplesmente navego naquilo que a vida está trazendo e não rejeito. Porque às vezes a gente fica rejeitando, não quero, não aceito, não vai, mas já foi. Então, quando eu não rejeito e navego naquilo, né? Se aquilo está batendo na minha porta, esse é o convite. Eu quero ir nesse convite, eu quero fazer parte, né, desse convite e extrair daí aquilo que Deus, que a vida, que os amigos espirituais que estão com a gente, né? Que Jesus, que nos ajuda nessa excelência, está nos ajudando, proporcionando para que a gente desperte, né? Então, eu sempre poder olhar com essa perspectiva vai me ajudar tremendamente para que eu tenha uma vida mais saudável e mais simples, eu digo menos complicado, né? Dentro dessa possibilidade, eu acho também que é muito importante nós espalharmos isso. Então, quanto mais nós assimilamos isso em nossas vidas, mais nós podemos acolher pessoas. Então, a proposta é sempre o acolhimento. Mas a gente pode passar para outros que estão vivendo, né? Provavelmente vocês fazem muitos atendimentos fraternos, né? Vocês atendem muitas pessoas que ligam, que chamam, que falam, que frequentam, que vão. Então, quanto mais eu interiorizo, mais eu sou uma peça que vive dentro dessa realidade divina e mais eu posso, através desse entendimento, replicar, né? Porque o que eu estou dizendo, nada foi inventado, são ideias somadas com tudo que a gente vem estudando e buscando colocar em prática para que a reclamação, para que o julgamento, a crítica não seja o nosso ponto de sempre de partida ali nas situações, mas sim a experiência em si. Então, hoje eu estou vivendo a experiência de fazer um Zoom, né, com vocês não estando aparecendo, e só estou me vendo. Então, eu estou vivendo uma experiência totalmente nova. Eu nunca fiz uma live desse jeito. Eu já fiz uma live cheia de gente no Zoom, já fiz uma live com uma pessoa do lado, com 4 pessoas, mas nunca fiz uma live assim. Já fiz uma live, muitas lives em cima de púlpitos, mas nunca fiz isso. Então, hoje eu estou me expondo a uma nova experiência que a vida está me proporcionando e estou manejando, vivendo, lidando com essa nova realidade. Ela poderia ser uma dor, porque eu poderia dizer, puxa, eu estou sozinha aqui, cadê todo mundo? Mas ela poderia ser uma experiência onde desperta em mim uma habilidade nova de poder falar e entender que junto com todos vocês existem inúmeros espíritos que estão na egrégora do Seed of Love que vão fazer parte aqui. Mas eu posso não enxergar isso, eu posso só enxergar que vocês não estão na tela. Aí eu fico limitada. Mas eu posso enxergar, nossa, todo mundo está ouvindo, todo mundo está sentindo essa vibração do que eu estou dizendo. Todos os espíritos aqui envolvidos estão fazendo parte, foram trazidos. Então, eu posso deixar que a minha experiência me leve para um outro lugar, ou eu posso me manter
segura aqui no lugar, que é o lugar que eu sempre fiz e só conhecia desse jeito. Então, como não é mais desse jeito, eu entro no estado de sofrimento. Então, esse exemplo eu estou dando, claro, só para a gente ilustrar, para a gente perceber que, na verdade, tudo que a vida nos oferece é uma abertura, né, segundo Kardec, para que a gente possa, dentro dessas novas portas, janelas, possibilidades, veículos que a vida nos oferece, a gente possa experimentar e podemos ampliar a nossa consciência de uma forma prática, né? Agora estou vivendo uma coisa prática, vivencial, e dentro dessa vivência, cada um de nós vai crescendo dentro daquilo que vai se relacionando. Então, acho de extrema importância agarrarmos, eu acho que o termo pode parecer um pouco agarrarmos, agarrarmos as nossas oportunidades, porque elas são muito enriquecedoras, elas são muito profundas e nos levam a lugares inimagináveis, porque quando a gente entra num desafio, uma doença de um filho, um problema, um problema emocional, uma crise de ansiedade, um problema no emprego, um problema no relacionamento, qualquer coisa, a partir do ente querido, que nós entramos em uma situação que somos ali convidados de alguma forma. Esse convite, gente, ele pode ser variado. O convite da minha doença, ele pode estar vindo porque eu venho me alimentando muito mal e jogando uma carga energética em mim muito tóxica e o meu corpo não aguentou. Então, Rosane, isso é um planejamento de Deus? Não, isso está dentro do meu livre-arbítrio, eu posso ter uma atitude autodestrutiva, é possível. Então, quando eu digo tudo que está na minha órbita, é isso também, são coisas que eu também crio em função de como eu tenho os meus vícios, vícios de comportamento, de linguagem, vícios alimentares, vícios de bebida, todos os vícios, né? A maledicência, qualquer coisa. E eu posso também viver coisas que estão ligadas a momentos que de outras vidas que também vêm estando na minha órbita perispiritual, que em alguns momentos refletem na realidade atual. Daí você vai dizer, ué, mas por que eu estou vivendo isso? Eu nunca tive nada a ver com esse assunto, eu nunca vivi isso. A gente às vezes, mas a gente esquece que aqui é uma roupagem. Na verdade, eu sou um espírito. Dentro dessa trajetória do espírito, existem inúmeras experiências que nós já vivemos e reagimos a ela em muitas outras encarnações. Então, eu sou hoje um total daquilo que eu venho vivendo. Só que na personalidade Rosana, usando esse corpo, não. Isso aqui eu sou há 60 anos. Então, há 60 anos, eu estou aqui nessa personalidade. Mas a experiência que o meu espírito traz de vida, de coisas que eu realizei e pessoas que eu conheço, é enorme. Então, nós sempre precisamos estar vivendo dessa forma consciente. Se eu sou um espírito, tudo que chega até mim porque eu estou mergulhado no amor de Deus. E nesse estado de compaixão divina, tudo é um facilitador para que eu cresça. Aí eu saio do estado de sofrimento e começo a extrair esse néctar, um néctar que eu vou chamar divino, né? Um néctar que é segregado dessas glândulas da base das flores, né? Porque esse néctar ele é segregado dessas glândulas das flores e o néctar é uma resposta evolutiva que as plantas encontraram para atrair e recompensar os animais e as abelhas que promovem ali a sua fecundação. Então, o animalzinho, a abelhinha, ela é atraída por aquele néctar, dali ela faz o quê? Dali ela retira aquele mel, ela extrai aquele néctar e dali ela vai polarizando em outros lugares e vão nascendo florestas, árvores, né? Então, dessas experiências, nós vamos retirando delas esse néctar e vamos podendo aplicar na nossa vida, passar para os filhos, passar numa live, passar num atendimento fraterno, passar de muitas formas para que a gente vá cada vez mais assimilando, né? Então, nessa fase, o néctar apresenta esse alto teor de frutose, de sacarose, né? Então, esse néctar, ele é coletado e armazenado e torna essa possibilidade que a vida nos dá
de nós termos essas experiências que nos são trazidas, que a gente pode recebê-las com muita gratidão e de porta aberta e usarmos e utilizarmos para que a gente possa crescer e promover em nós e nos outros que estão à nossa volta possibilidades de aprendizado, né, de coisas diferentes. Então, a gente pode implementar através de pequenas coisas na nossa vida, e muitas vezes essas pequenas coisas, esses sinais, alguma coisa que a gente lê, que a gente escuta, que a gente vive, que a gente sente naquele telefonema, a gente sente em alguma coisa que a gente se aborreceu, bum, aquilo frutifica, nos dando um parecer de possibilidades diferentes, onde a gente pode fazer grandes mudanças, grandes transformações na nossa vida. Muitas vezes a gente pensa que transformações são apenas transições planetárias, como agora a gente está vivendo esse momento, né? Uma transição planetária, como é que funciona isso? Nós vivemos as transições todos os dias, quando a gente enfrenta uma enchente, quando a gente tem que responder para um filho uma pergunta que a gente não sabe a resposta, quando a gente tem que lidar com uma situação que a gente nunca viveu na vida, nós vivemos essa transição todo o tempo, né? Não estou dizendo que a gente não está vivendo, mas estou dizendo que nós vivemos todo o tempo. Então, que a gente possa viver com essa certeza nas nossas habilidades internas de gerenciá-las da melhor forma possível. Faltam 3 minutos para as 8 horas e eu gostaria de abrir, se vocês tiverem vontade, de fazer perguntas, de interagir, de dizer para mim alguma coisa, se eu quiser, alguém quiser se apresentar, eu conhecer vocês, vocês me conhecerem mais, vai ser um prazer imenso. De qualquer forma, foi um grande prazer poder estar aqui com vocês nessa noite de hoje, com muita alegria.